All right. I don't know if I can see my presentation. That's the only thing. Vocês veem minha apresentação? Thank you so much for Muito having me here. obrigada por me receberem aqui. I não falo português. E Muito não falo obrigada. português. Muito obrigada. So I'll just start off following this Vou começar presentation com a minha apresentação aqui. Eliza. And I am após going to a da continue Elisa, a e journey eu continuarei nessa jornada to you what explicando para happens vocês o que when we've got acontece selective mutism quando temos as mutismo well as seletivo bilingualism. e também bilingualismo. I'm going to Então, put my slides. vou dividir aqui o meu slide. Right, so you see my slides? Vocês veem meus slides? I'm really sorry, I've never done this. I'm not really sure if I can't see my slides, so I don't know if they're working. Será que está funcionando meus slides? Yes? Okay, so they are working because I can't seem to see it. Okay. So what are we going to be, então, what are the objectives quais são os today? objetivos de Really trying hoje? to understand Nós vamos tentar compreender we can support como podemos apoiar uma criança bilíngue com MS em casa, na comunidade, na escola. Vamos falar sobre aquisição de idiomas e em crianças bilíngues. Vamos compreender, vamos entender o que quer dizer usar o idioma do coração. Vamos defender a diferença entre período silencioso ou mutismo seletivo. E, acima de tudo, o que eu adoro fazer, compartilhar as estratégias que vocês podem ter e praticar logo de cara. E também, como é que você pode ajudar a criar uma equipe com essa criança? Primeiramente, deixa eu explicar quem eu sou. Então, eu moro na cidade lindíssima de Edimburgo, na Escócia. Não está assim hoje. E eu tenho a sorte demais porque eu consigo ver o mundo da minha janela e adoraria também estar no Brasil. I am a speech and language therapist. Eu sou fonoterapeuta e também terapeuta de idiomas e também sou multilingüe. Mas, infelizmente, o português não é um dos idiomas que eu falo. Eu falo italiano, francês, espanhol e entendo bem alemão. E eu também criei meus filhos bilíngues. Então, acredito totalmente que o cérebro é o centro da compreensão e ele pode ser recombinado e vocês vão me ouvir falar sobre o cérebro muito. E eu também falo sobre o esforço muscular, porque as crianças têm medo de pensar e de compreender como eles vão fazer o exercício desse músculo cerebral. Eu também tenho sorte porque eu também falo da perspectiva de como pai ou mãe. Minha filha tem MS, ela também desenvolveu esse papel. Então, vamos falar sobre isso. O mutismo seletivo é mais do que o medo de falar. Ele também é mais do que o medo de falar, mais do que um idioma. Então, as crianças têm medo de se comunicarem. Então, veremos um silêncio
E percebemos esse and we are silêncio scared e of the temos silence. medo do But silêncio, actually, some of them que na don't verdade move. alguns Some deles children can't look. Some children can't não, play. não olham, So não when we brincam, say and não when we interagem. Então, o que hear, dizemos quando my child ouvimos is scared of uma talking, criança tem I medo de really want to falar, take a step back e nós and think, precisamos voltar well, um pouco e pensar, selective bom, mutism is more than just o the fear of MS talking. é mais do que o medo de falar. So as a speech and language therapist, Então, we always teach that como fono, nós communication is sempre more than ensinamos que using comunicação words. é mais do que usar Children palavras. communicate As through crianças se play. You don't comunicam always com need to talk, brincadeiras. but Nem through sempre precisam play, falar, they are mas através da communicating what brincadeira they eles would like to estão do. comunicando o que eles gostariam de Initially, fazer. also they communicate Inicialmente through também eles comunicam pointing, através de apontar and also laughing and e também participating is rindo e also participando. communication. Também uma comunicação. But let's have a little look at the statistics about E quero ver as bilingualism. So it estatísticas is do estimated that bilinguismo. Estima-se almost 50% of the que entire uma world pequena is porcentagem do mundo bilingual. Isn't that inteiro seja amazing? bilíngue. Não é incrível? You can find E você pode bilinguals ver in every gente continent. bilíngue em todos os continentes. It is just how it is. Half of the E é population assim que of Europe acontece. is Metade da bilingual. população da Europa é bilíngue. 35% of the population of Canada 55% da população do and Canadá 20% of the e population of 20% the da USA população dos Estados are Unidos bilingual. são And in bilíngues. Indonesia, for example, E na has a Indonésia, por population exemplo, tem uma speaking população over 700 mais de different languages and 700 dialects. idiomas diferentes de dialetos. 700? That is 700? incredible. Não é incrível And isso? India has E between a Índia 4 tem and entre 500 4 e 5 languages. e 500, And entre these 400 e countries 500 idiomas. themselves are bilingual E politically as well muitos as deles são culturally, bilíngues no and âmbito often the político, competing cultural, e também eles ethnic estão and political concluindo, group eles really their têm um grupo language político que tem um in their idioma legislation that na promotes bilingualism. legislação que promove And really o bilingualism bilingualismo. remains much more E common than é many muito mais people imagine. comum do que muita However, gente a lot of people imagina. keep saying, Acontece que wow, muita your gente children diz, are bom, bilingual. How did you do seu that? filho é bilíngue, como é que você fez isso? But I had a look and I thought, Eu analisei o seguinte, what eu does percebi really que bilingual mean? o que quer dizer So it means ser bilíngue de verdade? Significa... Sorry, I'm just... Só um minutinho. So bilingualism means Então, that you're ser able bilíngue to quer dizer que speak você consegue two falar or 2 more ou languages. mais idiomas. But also you're able to E speak também você 2 consegue languages falar 2 with idiomas the facility com of a a native speaker. facilidade de um falante But nativo. now, it can be a bit confusing. Mas pode And I just want to confundir um clarify that pouquinho. Eu quero people who are esclarecer bilingual as pessoas que are são not two bilíngues monolingual não people são in one. 2 pessoas Bilingualism monolíngues em uma means a só. lot. O bilingualismo The quer way dizer you muita feel, coisa. A your forma como você se culture, sente, sua you're living cultura. bilingualism. So it's Você not just about vive o bilingualismo. Então não é using só the language. sobre usar o idioma. But how does it happen? Because it's really Como é que isso important to know acontece? that. Porque é So importante there saber are isso. many ways Então, that children existem várias become formas que as bilingual, crianças podem and se they are tornar exposed to bilíngues 2 or more e estão languages. expostos a So they idiomas. could have Então, simultaneous elas podem bilingualism, ter o bilingualismo or there is simultâneo, the preschool ou também successive tem bilinguals, os bilíngues que são but also sucessivos school pré-escolares, age ou também successive bilinguals. pessoas And that bilíngues is que têm all sucesso na due idade to escolar. the E isso é age tudo to devido what à or when idade, they are exposed to a, the ou one or the 2 como, or quando more eles são languages. expostos a um ou mais idiomas. So a simultaneous Então, bilingual child uma learns criança both que é languages at the simultaneamente same time. bilíngue
fala os dois idiomas ao mesmo tempo. Eles podem ter um pai que fala uma língua, uma mãe que fala outra, e isso foi o que aconteceu comigo na minha casa. Eu falava italiano para os meus filhos e o pai delas falava inglês. E eles moram num país em que a língua é o inglês. Uma criança bilíngue é uma criança que aprende a língua depois que a primeira foi estabelecida, normalmente depois de 3 anos de idade. Isso é bem típico e eu vejo isso acontecer com muitas crianças que têm mutismo seletivo. Por exemplo, as crianças que vieram para o Reino Unido, elas já falavam uma língua e elas já eram bem ansiosas. E não é o bilinguismo que torna essas crianças ansiosas. Porque a gente aprende que o mutismo seletivo é um medo de se comunicar. E quando você adiciona um segundo idioma, isso adiciona uma outra camada. O bilinguismo simultâneo é quando os pais falam línguas diferentes. E uma das estratégias é cada um dos pais fala um idioma, e outra, também temos a criança exposta a mais um idioma dentro do jardim de infância. Por exemplo, a criança fala polonês em casa e são expostas ao inglês quando vão para a escola. Aqui temos a estratégia de um pai, cada pai com uma língua, e você também tem o bilinguismo situacional, onde os pais podem ser muito eficientes, por exemplo, em inglês. Famílias que eu apoio na Itália, que são muito bons em falar inglês, então eles escolheram situações específicas dentro de casa e eles falam essa língua quando eles estão, por exemplo, lendo um livro ou saindo para fazer compras. Tudo isso é só para dar a vocês uma ideia da variedade de situações em que as crianças, inclusive, são muito ansiosas ao falar essa língua. Eu quero esclarecer que não há atraso no surgimento das primeiras palavras. Muitas pessoas falam, ser bilíngue significa que as crianças, meu filho, por exemplo, tem um atraso ao falar. Isso não significa que eles não vão falar as duas línguas. Mas se a criança é muito ansiosa, e eu trabalho com crianças muito pequenininhas, elas podem começar com uma ou outra palavra, mas de repente elas aceleram e elas conseguem acompanhar muito bem. E chegam a falar as duas línguas de forma muito eficiente. O bilinguismo de sucesso, quando as crianças são introduzidas ao segundo idioma, depois que a primeira já está estabelecida, quando, por exemplo, você muda para um outro país. E isso normalmente acontece 3 anos, mais ou menos, para que um idioma seja realmente estabelecido. Isso é importante porque quando a criança tem 3 anos, ela já é capaz de fazer perguntas e ter confiança ao se comunicar. E é aí que nós vamos começar a conversar, a falar sobre isso e sobre o mutismo seletivo. E uma pergunta é, a sua criança consegue se comunicar nas duas línguas de forma eficiente? Alguns jardins de infância, algumas crianças no jardim de infância
que podem ter nascido, por exemplo, no Reino Unido, mas foram expostos apenas à sua cultura, e aí elas vão para uma situação de pré-escola, jardim de infância, com uma nova idioma. As crianças seriam consideradas bem-sucedidas como bilíngues. E o que é importante para mim, quando eu treino outros profissionais, e o que a gente diz que é muito importante é há quanto tempo, você saber quanto tempo faz que a criança foi exposta a essa língua. E a sua filha pode ser considerada bilíngue se ela foi exposta a outra língua na idade entre 4 e 7. Isso acontece muito. Claro, a personalidade, a forma que eles se comunicam vai ser diferente da forma que eles se comunicam na sua primeira língua. Então, as crianças que são bilíngues, efetivamente, podem experimentar um período de silêncio, porque elas não sabem, por exemplo, se o som é diferente, ou elas não têm a palavra para falar banheiro, ou, por exemplo, estou com fome, mas elas logo percebem que, falando a primeira língua delas, elas não conseguem se comunicar direito. Eu já estive em escolas onde as crianças continuam falando a primeira língua delas e ninguém entende. Ninguém as entende. Mas em muitos desses casos, elas continuam se comunicando, embora as pessoas não entendam inglês. Então, elas podem aprender ou não aprender a primeira língua por alguma razão. O que nós vemos quando as crianças têm motivo seletivo é que elas não escolhem nenhuma das línguas. Elas nem tentam se comunicar com Being bilingual doesn't have a negative impact in the overall language development. And they combine vocabulary and their grammar is normal. And, they might switch and they might mix. And this is what I parents say to me all the time. O que eu ouço os pais me dizerem com muita frequência é: my child is picking up the language from the nursery. So that is why I believe that working with parents is absolutely fundamental. Isso é fundamental, porque eu tenho muitas informações de vocês como os pais com relação a esses idiomas, porque, obviamente, com crianças com mutismo seletivo, não vemos isso quando vamos à escola. Então, a aquisição do idioma se parece muito como uma equação. Nós temos que compreender que quanto a criança está exposta aos dois idiomas, e a criança, com que frequência a criança ouve as duas línguas e com quem a criança fala cada língua. E esses vão ser os pontos fundamentais da minha terapia, porque nós vamos falar sobre isso em um minuto. Mas você vai aprender a usar os superpoderes do cérebro e o que a criança pode fazer. E nós vamos usar esta informação no processo. Então, por exemplo, se eu sei que a criança se sente muito confortável falando português com a mamãe e fala inglês com o pai, sem problema. E se você mora no Brasil, bom, obviamente, o que nós vamos fazer
é concentrar na língua onde ela é mais forte, mas trabalhar na comunicação na outra língua também. E o que significa falar a língua do coração? A língua do coração é a língua que a gente ouviu a nossa mãe falar. A língua onde a gente sente que consegue falar quando está brincando com a criança, quando você está relaxada, quando você fala de amor, quando você dá o seu amor para sua criança. E quando você pensa, como eu me expressaria de forma mais profunda? E como família, você tem uma língua do coração? Isso pode ser o português, o italiano, o inglês, mas o bilinguismo não é específico de palavras de línguas mais difundidas. Pode ser uma língua ou um dialeto mais específico. Como eu falei, na Indonésia, eles têm muitas formas de falar. Aonde eu cresci, eu sabia que a minha avó tinha um dialeto e ela falava nesse dialeto comigo, porque essa era a língua do coração para ela. Isso é algo que eu uso o tempo todo. É um triângulo. Eu adoro formas porque isso nos dá uma indicação sobre quem a criança fala, onde a criança fala e fazendo o quê. Porque se a gente pensar nisso, nós vamos adicionar a língua sobre a qual nós estamos pensando. Então, nós falamos sobre as crianças que chegam e elas foram expostas à língua principal, que é o inglês, por exemplo, quando elas vêm para o Reino Unido. Elas estão começando na escola e elas não falam. Então, eu sempre sugiro que a escola observe por quanto tempo a criança vem isso. Porque uma criança que fala apenas uma língua e não se comunica e não fala por exemplo, 3 meses, tudo bem, mas para uma criança que é bilíngue, efetivamente, ela pode demorar uns 6 meses até adquirir aquela língua. E elas podem estar num desenvolvimento desigual da língua. Mas qual a diferença? Um período silencioso é um período de aquisição da língua. O cérebro, na verdade, eu vou mostrar aqui. Eu tenho isso aqui comigo sempre, deixa eu mostrar para vocês. Então, nós temos o cérebro, esse é um cérebro. E esse é do tamanho correto, na verdade. E o cérebro adquire a língua e filtra para todos os lugares. Então, nós temos a língua que vai ser traduzida em emoções. Então, essa parte aqui é onde nós temos todas as nossas emoções. E nós armazenamos a maior parte das palavras no lado direito e, para articular, nós temos que levá-la para o lado esquerdo e aí ela tem que mover. É por isso que eu adoro falar com terapeutas da linguagem. E o que eu vejo muito com as crianças com quem eu trabalho é que o cérebro precisa aprender a não esconder as palavras e esconder aquilo que eles querem comunicar. Então, uma criança que está no período silencioso aponta. Uma criança que está nesse período silencioso, ela vai te mostrar alguma coisa, ela vai se comunicar. Uma criança com mutismo seletivo vai estar
ter muito medo de se comunicar. Isso é muito preocupante, porque como vocês sabem, como é que você vai saber se eles estão com alguma dor, se eles precisam ir ao banheiro, se eles estão com fome, como é que eles vão expressar o que eles precisam? Isso é um pouco diferente. Uma criança é bilíngue, não está adquirindo idiomas, eles saberão, porque quando eles estiverem começando no jardim de infância, eles já saberão como apontar, porque como fono, eu sei que isso se desenvolve muito cedo, e é isso que acontece. Então, com os meus filhos, ela conversava muito, ela adorava falar em italiano, e ela conversava com menores, mas no momento em que um adulto entrava uma professora, ela congelava. E eles me falavam, então, você não fala italiano com ela? E não era porque ela era bilíngue. Era mais a questão, era muito mais que o bilingualismo que estava envolvido ali. Então, como eu falei, a comunicação é mais do que usar palavras. Então, usamos palavras para brincar, apontar e rindo, porque isso que é incrível. A gente eu uso muito. Será que eu estou sendo brincalhona? Bom, eu não diria. Que seria um dos meus pontos fortes. As crianças gostam muito de rir, elas são engraçadas e eu tento fazer em qualquer... Isso funciona em todos os idiomas. E quando a criança começa a relaxar. E os pais se preocupam o tempo todo. E eles falam, será que eu tenho que trazer minha criança aprendendo 2 idiomas? E será que isso é o certo? Será que tem que falar um idioma só? E ela não fala nenhum direito na escola. E isso claro, isso é culpa dos 2 idiomas. Eu tenho que parar de falar o meu próprio idioma. E eu ouço muito isso. Então, os pais... São famílias italianas, a mãe é italiana. Eu vou começar a falar italiano em inglês. Não é o idioma do coração, né? Tem que fazer isso desde o início, tudo bem, mas não é isso que está acontecendo, né? Não é o OMS que vai impedi-los de usar os 2 idiomas. Então é melhor esperar um pouco, e aí eu ensino o 2º idioma para o meu filho quando começar a falar, ou eu acho que o meu filho está confuso, isso está criando ansiedade. Ou será que meu filho está misturando 2 idiomas? Por quê? Isso está criando ansiedade. Vamos parar logo de cara. E isso é tudo culpa minha. Eu ouço isso de pais monolíngues e bilíngues. E eu me vejo, claro, com sorte, porque eu sei exatamente como é a sensação de trocar de idiomas, de expressar sentimentos, emoções, tudo e tudo mais. Em mais de um idioma. Não é o idioma, quantos idiomas eles falam que provoca ansiedade, é a comunicação. Isso pode se converter em um idioma. Então, como eu falei para vocês antes, falar dos idiomas não cria um transtorno de fala. Eles vão saber que existe confusão e expor as crianças a mais de um idioma, com certeza
não vai causar um idioma e crianças com um atraso ou transtorno de idioma específico vão conseguir falar 2 idiomas. E eu posso ter, nesse sentido, um transtorno de idioma, bilingualismo e MS. Isso não quer dizer que a criança não vai superar o MS e não estamos simplificando, não é por simplificar ou reduzir o idioma que eu vou deixar essa criança, então, se tira vontade para falar. MS é muito mais do que falar, então, muito mais do que não falar. Então todos os idiomas que a criança conhece, ela vai compreender que é preciso exercitar o músculo cerebral. Você segura o seu cérebro hoje, depois de todas as apresentações incríveis, vocês vão recombinar os seus cérebros. Vocês terão um conceito totalmente diferente do MS. E esperamos que o seu poder neural será diferente. Você conseguirá abordar o MS, bilingualismo, todas as estratégias que você está aprendendo de uma forma diferente. Então, muito mais do que ser bilíngues, os cérebros têm muitas vantagens. Existem muitas vantagens em serem bilíngues. Crianças têm o cérebro plástico, nós também, mas eles têm uma capacidade superior de focar em outras coisas. E parece que eles têm uma flexibilidade cognitiva. Eles compreendem as emoções. E algo que eu não fiz aqui, eu ensinei num estudo, eu tenho um tempinho, e eles falam que adultos bilíngues vivem mais tempo. E, bom, é o que parece, né? Eles não sofrem de nenhuma doença degenerativa, como Parkinson ou Alzheimer. Eu falo, nossa, tomara que seja verdade. Eu vou aprender vários idiomas, vai ter 100, né? Porque aí, olha só o que vai acontecer. Então, aqui é uma incidência. O que acontece é que nós alimentamos isso, 2,2% da população de MS é bilíngue, comparada a 0,7% de bilíngues. E nós temos uma evidência cada vez maior, e para mim, como clínica, 83% dos meus casos são famílias multilíngues. E eu moro num lugar pequeno, na Escócia, então é um fato muito interessante, eu acho, que nós estamos vivendo no mundo todo, tem mais pessoas e sim, também, sobretudo depois da pandemia, nós temos uma taxa maior de ansiedade, cada vez maior, infelizmente. Então, crianças com MS têm suas próprias regras de qualquer maneira. E não são regras que eles seguem, são regras que eles descobrem, eles falam com crianças, mas não com adultos. Eles podem falar com adultos, mas não com crianças. Eles podem falar com adultos, mulheres apenas. Eles tendem a serem perfeccionistas, e isso se combina com o bilingualismo, porque para as crianças, elas acreditam que elas podem falar um idioma melhor do que o outro e eles não ficam com confiança suficiente. E geralmente eles são muito felizes quando dizem, não, a criança com MS são muito precisas, eu diria que 8 de 10 pacientes crianças
não gostam de cometer erros. Eles não cometem erros porque não gostam de cometer erros. Outra coisa muito específica que me falam, eu não gosto do meu sotaque. Eu não falo palavras como outras palavras, outras pessoas falam. Se eles soubessem que eu falo mais de um idioma, eles iriam rir de mim se as pessoas me verem. As pessoas pensam. Então, imagina só no monolíngue, isso se aplica muito também com crianças bilíngues. What happens is that you find yourself in a situation with your child, just moved to a country, or you've not, you've brought up your child bilingual. Você criou seu filho num país com pessoas sempre vão comentar e dizer: nossa, seu filho é grosso, está escolhendo não falar, ou não está acostumado a falar. Isso realmente me incomoda, mas as pessoas não conseguem ver que seu filho usou o idioma de forma adequada, mas também comentam e dizem: nossa, não tem nenhuma comunicação, é porque você está falando com eles um idioma diferente e não desenvolveu uma capacidade de falar suficiente. Bom, você tem a mesma questão de muitas famílias que eu trato. Geralmente, são pressionados, eu diria, a usar o idioma, a não usar a língua mãe e usar a língua do ambiente. Se o filho não está falando porque não tem inglês suficiente, vamos voltar e mais uma vez ter a confiança em dizer: MS é mais do que o medo de falar, porque o que eu vejo é que as crianças não estão brincando, não está rindo, não está colaborando. E não importa se tem um ou dois idiomas, é isso que eles veem. O que eles aprenderam. Também tem o fato de manutenção. Os pais geralmente protegem os filhos e vão: eu não quero prestar atenção. Isso em si se mantém. Então, a sensação de: nossa, é minha culpa, isso tudo é minha culpa. Meu filho não fala o idioma muito bem por minha culpa. Então, as famílias, o que eu sugiro, em geral, é que a família precisa falar o idioma com o qual estão confortáveis. Se os dois pais falam inglês ou moram no Brasil, ou se você é de um país mesclado como eu uso o idioma que eu me sinto confortável. As crianças precisam ter uma fundação firme em seu idioma, fazendo coisas todos os dias, e você não deve desistir no idioma nativo. Então, com leitura, cozinhar, você vai fazer compras, vai ao mercado, seu filho vai criar essa sensação de idioma, como é o som do idioma. E é por isso que eu digo, onde seu filho fala com você. Então você vai para o mercado e o seu filho está falando com você em, não sei, por exemplo, em italiano. Então a minha filha falava comigo no mercado e isso, eu chamava isso de superpoder. Então, embora ninguém aqui compreendesse o que estávamos dizendo, ela estava feliz de ter sua voz ouvida. E como profissional do campo, eu adorava aquilo. E você tem que garantir que seu filho está usando sua voz, não importa o idioma que seja, e você também pode brincar com o idioma e brincar de idiomas é incrível. Então, as crianças
E comment você precisa whilst you are comentar playing. enquanto I'm sorry, você that was está meant to be a brincando. video. I don't know Digo, if you era can para play ser the um video. vídeo, não sei se dá para colocar o And this vídeo. is a boy E aqui é um playing with his menino mom brincando com a mãe, dinosaurs. I couldn't com understand what he was dinossauros. saying, E não dá para but entender o que ele they diz, mas were commenting, eles and this estavam boy was comentando happy to e o have his menino voice estava super heard contente de within ser another escutado. room E aí, within em outra the sala, playgroup. um So grupo there de we use the brincadeira. strength, Então, aqui the language of usamos the heart. o idioma do coração. Oh, here it is. So you can Aí see tem. it Então was vocês podem noises ver to begin with, and the mom que no comes começo ele estava em close, silêncio, a and mãe you se create aproxima that amazing e bond because cria they are aquela talking ligação their own incrível porque language. eles So estão feeling falando relaxed, no idioma having their deles. voice heard. E eles se sentem So relaxados e communication sentem que is são ouvidos. fundamental because Comunicação when é a child essencial, starts realizing, porque quando uma criança it is começa a perceber that com they can also communicating mutismo through seletivo, que elas gestures, também through conseguem se comunicar signs, por it gestos, really tap por onto their sinais. self-esteem. Isso realmente You, as fortalece the a parent autoestima and the delas. E adult, você, you are como giving them a adulto, como pai, positive model você in está dando um using the modelo language positivo, or the languages, usando o embracing all idioma the ou os languages, idiomas, and aceitando try todos os the other idiomas language, for example. e Now, it tentando happened usar to me outro before idioma, por to exemplo. O que have a aconteceu já child that, comigo é que, por and exemplo, uma I don't know, criança, let me just think, spoke German por exemplo, and they falava didn't alemão, speak any English at elas all. não falavam And nenhum yeah, I inglês, was nada just, de we were inglês. all playing E nós a bit estávamos of todos in English, brincando, a bit in um German, pouquinho em and the inglês, mom um was pouquinho em there saying, alemão, "Oh, e a mãe estava learn some ali English." So participando, they aprendendo um started pouquinho de to inglês. use Então, elas começaram a desensitization usar using a both languages. sensibilização So e usar it means that os the dois child doesn't idiomas. feel Isso threatened significa que a by the criança não se sound sente of that language, ameaçada by the fact pelo that they som might not daquele know that idioma, language. And that's pelo something that fato I deles also não suggest saberem for aquele teachers to idioma. do. E isso é outra coisa que eu Show sugiro que some os professores enthusiasm or façam. learn some Mostre some entusiasmo, words and aprenda algumas palavras, in the por language exemplo, that the child naquela knows best. idioma em que a They will criança be quite conhece melhor. surprised. E você vai se surpreender So com o working resultado. together with Então, school, trabalhando sharing junto information com a about escola, your child compartilhando development is really important, informações and sobre o vice desenvolvimento da versa. criança é When muito I train importante. schools, E, ao teach them contrário, to observe quando eu what is trabalho com as the silent period, escolas, eu how does the ensino as child is professoras communicating. a observarem So o we need período to silencioso e embrace como the a criança está difference se as an comunicando. institution, Nós as in the school. precisamos We need to aceitar e appreciate, realmente that we've incorporar got a diferença, diversity, that we admirar live in a essa diversidade. multicultural Nós society. vivemos numa We need sociedade to create an multicultural. open Nós communication and an precisamos inclusive criar uma environment comunicação by aberta, living um and by ambiente sharing what inclusive, everyone else is doing. vivendo e So, compartilhando something that tudo I o que os love, outros estão fazendo. something that I E love então, algo doing, que for eu example, is adoro fazer, por acknowledge exemplo, and how é other languages reconhecer como sound like. outros idiomas, And o what som part de of the outros mouth do idiomas we use? e qual My parte children with selective da mutism, they boca a find it gente quite usa. amazing. As So we work crianças with que têm sounds, but we motivo also think seletivo about, acham isso one word fantástico. A can be gente said in trabalha many com ways. sons diferentes So, for e example, como the uma palavra word pode ser dita de dog, várias formas is one diferentes. syllable Por in English, exemplo, but in cachorro, que em inglês Spanish é dog, é uma is única perro. sílaba So can em tell inglês you e em see, espanhol é I'm moving perro, my lips que como vocês and veem, eu I'm estou using movendo my os meus tongue. Perro. lábios But e then a minha in língua. Dutch they Mas say aí, hond. em Find a bit holandês, elas hard. falam hond, que para mim é bem difícil. In E Portuguese, português, you say por it exemplo, differently. Cool, você fala cow, diferente. something Cão. like that. But I'm E sure that you are kind eu of tenho smiling at certeza me, que trying to vocês say, estão let me sorrindo, just do tentando cow, I'm falar not sure. cão. And Eu não sei exatamente children como a just gente love pronuncia the isso, fact mas that as as crianças adults we are trying, adoram we o are fato de como embracing
de ver adultos tentando isso. E o motivo seletismo é mais do que esse medo de falar. Então, nós queremos que eles entendam o que acontece em termos de som, em cultura, e ajudar a criança a se comunicar em diversos idiomas. E outra coisa que eu queria compartilhar é que quando eu era um estudante, eu aprendi que em diferentes países o som é diferente. Por exemplo, no Reino Unido, a gente fala que quando o cachorro late, ele fala "Woof, woof". E eu aprendi que na China parece que o cachorro faz bing, bing. Então, embora eu não esteja usando palavras, eu estou usando sons. E eu estou... desculpa, isso é em francês também. E eu estou trabalhando a sensibilização da criança usando o som. Eu sei que eu faço parecer fácil, mas se você trabalhar e aceitar a diferença cultural, você vai ter uma conexão melhor com as crianças. Então, como seriam as intervenções quando eu trabalho? Eu trabalho com os pais, eu trabalho com a ideia para que eles entendam o que é o motivo seletismo, como que o bilinguismo funciona e como é importante você fazer com que as crianças deem pequenos passos a partir de onde elas estão, usando o seu superpoder. Isso inclui acolher a criança quando necessário e entender que a criança vai se sentir feliz em começar a se comunicar, e o importante você usar o idioma que a criança se sentir mais confortável. O importante é dar um passo, um pequeno passo de cada vez, usar jogos, você pode se mover, jogar bola, enfim, interagir, se divertir, envolvendo os pais. Eu trabalho com crianças pequenas, então é muito mais fácil você brincar, jogar, especialmente quando a criança se sente ansiosa. Quando possível, eu trabalho na casa das crianças. É claro, com a Covid isso não é possível, mas é importante você começar, por exemplo, de casa, para depois chegar na escola, para trabalhar a autoestima da criança, desenvolver a autoestima, trabalhar, claro, fortalecer as crianças, usar esse músculo cerebral e fazer com que a criança sinta que ela pode fazer isso. Eu posso conseguir expressar e ser ouvida. Então, o que importa é, com o bilingualismo, o importante é criar esse grupo, esse trabalho conjunto em volta das crianças, para que elas sintam à vontade e usar o idioma e ajudar a criança a se comunicar, primeiro através de expressão, através do apontar, e depois da linguagem. Eu quero agradecer muito a vocês. Nós podemos mudar o cérebro das crianças e vocês também podem mudar.